Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma chamada protagonista da sua vida. Que mais é possível? O que se requer para que todos. É o nosso sétimo encontro, esse é o sétimo encontro do protagonista. O que se requer para que a gente assuma, né? O protagonismo da própria vida. Assumir o protagonismo da nossa vida é esse lugar onde a gente cria a vida que a gente quer ter. É uma escolha que a gente faz, onde a gente para de ficar sob o efeito daquilo que as outras pessoas estão escolhendo e escolhe. Eu quero fazer isso, eu quero essa casa, eu quero esse trabalho, e aí você vai lá. A escolha cria, né? Então eu tenho esse grupo, que o propósito desse grupo é esse, né, da gente eu apoiar e dar suporte para as pessoas, né, de ter a sua voz, ter o protagonismo, de assumir a criação da própria vida, né? O palco da própria vida. E o que mais é possível quando a gente tem essa disposição de ser aquela que cria tudo que acontece, né? E a gente sair do lugar onde a gente acha que o que está acontecendo na nossa vida não fomos nós que criamos, a gente está sendo o efeito daquilo que está acontecendo, né? Então, o meu propósito aqui é contribuir para as pessoas que escolherem a chegar nesse lugar de que você cria tudo aquilo que você experiencia. Por mais que eu estou dizendo isso para você agora e você tá, não, Donata, eu não estou criando isso que está aparecendo na minha vida. Eu já tive nesse lugar. Mas quando a gente só pode mudar aquilo que a gente reconhece, aquilo que a gente tem clareza, né? Aquilo que está no nosso inconsciente. Enquanto a gente estiver achando que tudo aquilo que está acontecendo, está se passando na própria vida, não é você que está criando, é o outro que está criando e você está sob o efeito daquilo que o outro está criando, você não pode mudar isso, né? Então, meu propósito aqui é que você encontre esse lugar onde você pode mudar qualquer coisa que esteja acontecendo com você, tá bom? Porque você criou isso. Então, eu vou falar um pouquinho do enunciado aclarador, que eu sei que pelo menos a Benita não conhece Axis. Então, eu vou explicar, né? E para as pessoas que forem ouvir essa chamada no futuro também. Enunciado aclarador é uma frase de limpeza, tá bom? Que o Access Consciousness tem 30 anos essa ferramenta e esse enunciado aclarador, essa frase de limpeza, ela vem sido atualizada nesses 30 anos, né? Esse enunciado aclarador, que é para quem já tem o Access tem um material de referência, que é a história, né? Todos os processos, né? Desde o começo do Access, então tem esse material de referência, e lá tem esse enunciado aclarador, que hoje é uma frase, já teve páginas, e ele foi sendo reduzido, 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 daí ele aumentou conforme a energia vai mudando. O Axis é muito dinâmico, muda toda hora, a qualquer momento, em qualquer situação que se requer a mudança, a Axis muda, né? Então, esse enunciado ele foi mudando ao longo do tempo. Então, o enunciado aclarador hoje é certo, errado, bom, mal, podem, POC, todos assim, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Então, essa é uma frase que, né, uma frase de limpeza que vem sendo usada por esses 30 anos, e isso já virou uma consigna no universo. Várias pessoas usando, então ela levanta toda a energia, toda a carga daquilo que está sendo trabalhado, tá bom? E o que é as palavras desse enunciado aclarador? Certo, errado, bom, mal é a polaridade. São os lugares onde a gente foi ensinado desde sempre que isso é certo, então eu tenho que escolher isso. Isso aqui é errado. Então eu nunca vou ser isso, eu nunca vou escolher isso, né? E se tudo isso fosse só pontos de vista, né, que faz a gente viver nessa polaridade? Ou eu estou no lado certo, ou estou no lado errado. Se eu estou no lado certo, eu evito o lado errado, né?
E se não existisse lado? E se tudo fossem possibilidades? O que mais seria possível? Né? Então, o certo, errado, bom, mal, limpa esse lugar onde a gente tem necessidade dessa coisa que pode ser chamada também de 880, né? Quando a gente tá nessa coisa do 880 ou do certo ou errado, quantas possibilidades existem no meio disso que a gente está perdendo? Porque a gente julgou ou definiu que o certo é estar de um lado disso, né? Então, o certo, errado, bom, mal limpa a polaridade, tá bom? POC, pode é ponto de criação e ponto de descriação, tá bom? Então, POC, pode é POC é point of creation, ponto de criação. Essa limitação que nós estamos limpando, essa energia que veio à tona, isso que nós estamos facilitando, você criou isso num momento lá no seu passado. Então, quando a gente fala ponto de criação, a gente vai nessa energia lá no passado e limpa ela até esse agora, que é o ponto de descriação, que é esse momento. Então, limpa tudo isso nessa linha do tempo, tá bom? Então, certo, errado, bom, mal, POC, pode, todas as 100. Todas as 100 são 100 histórias, né? Essas histórias, esses pontos de vista, esses histórias que a gente comprou dos nossos pais, que a gente está perpetuando isso, né? São as crenças, os pontos de vista que a gente tem que mantém a nossa vida como é, né? Quem é você sem as suas histórias? Que vida você pode criar além das suas histórias, né? Essas histórias normalmente são mentiras que a gente conta para a gente mesmo para manter essa limitação, a vida que a gente não gostaria de ter, mas que está ali aparecendo a todo momento, né? As histórias são essas crenças, esses pontos de vista que mantêm a limitação. São as histórias que a gente gosta de contar para a gente mesmo para manter as limitações em existência. Tá bom? Então, todas as 100 são essas histórias que a gente conta. Então, quando a gente está limpando essa limitação e fala todas as 100, limpa, tá bom? Esses pontos de vista que criam essas histórias, tá bom? Então, certo, errado, bom, mal, podem, POC, todas as 100, curtos. Curtos são todos os lugares onde você está fazendo menos de você mesma, que você está se encaixando na média, como todas as outras pessoas, não sendo a grandiosidade que você é, tá? Então, curtos limpa essa energia de invalidação, de você fazer menos de você mesma, tá? Garotos são esferas nucleadas. Esferas nucleadas é aquela energia que a gente já ouviu muito falar, que é para você limpar alguma coisa, alguma limitação, você tem que ir nas camadas da cebola, né? Você tem que ir descascando cada uma das camadas até chegar no cerne da situação. Isso é verdade. Essa é uma escolha que você pode fazer de limpar todas as camadas, mas energeticamente, quando a gente reconhece a estrutura energética, o nome daquilo como é, né? E isso é uma esfera nucleada, que também pode ser chamado de garotos, tá bom? Essas esferas nucleadas, quando a gente reconhece, a gente limpa a cebola inteira. A gente não precisa ir camada por camada e descascar aquilo, tá bom? Então, isso são camadas energéticas, tá? Certo, errado, bom, mal, podem, POC, todos assim, cultos, garotos, povades. Povades são pontos de vista que você está defendendo e evitando. Então, são essas coisas que a gente é bom pra caramba em evitar e resistir às coisas, né? Como seria a sua vida se você fluísse por tudo, né? Um ser infinito, tem alguma coisa que um ser infinito não possa lidar, né? Se você se reconhecesse como um ser infinito que você é, tem algo que você precisasse evitar ou resistir, né? Então, um ser infinito capaz de lidar com tudo, né? Então, Povades é onde a gente limpa essa energia de coisas que estamos evitando e defendendo, resistindo, tá bom? POC pode, todas as 100, cultos, garotos, Povades. Bases é uma das coisas mais recentes que entrou no enunciado aclarador.
e ela cuida da base da sua realidade, tá bom? A base de criação, como se fosse a fundação que você construiu aquela limitação. Então vai lá fundo, bem no fundo, aquela a base dessa que cria, né, que você estruturou toda essa limitação, esse ponto de vista que nós estamos liberando, tá bom? E aí criações também é muito novo, é tão recente quanto bases. Criações traz a clareza de que toda criação ela tem uma destruição também, tá bom? Para a gente construir algo novo, para a gente criar algo novo, para a gente ter algo novo, algo precisa ir, algo precisa se desfazer, tá bom? Então, criações é sobre isso, tá bom? De o novo que nós estamos criando e aquilo que a gente tem precisa deixar aí, né? Que tá desconstruindo para o novo chegar, tá bom? E além são esses lugares onde a gente não sabe como lidar com uma situação, ou algo acontece que é tão inesperado, tão fora daquilo que você imaginava, que você fica, não sei lidar com isso, né? A gente fica congelado numa situação e a gente fica preso nisso, né? Então, além, sempre quando eu falo além, a gente acessa todos os aléns que vocês estão. Então, todos os aléns, segurando os aléns, os eternos aléns, os aléns, os aléns, os aléns que vocês estão presos. Vamos agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem, pode, todos assim, cultos, garotos, povoados, base, criações e aléns. Então, a lens é o lugar onde a gente congela naquela situação e nos tira a ação, nos tira a escolha, nos tira qualquer outro ponto de vista que a gente possa ter para mudar aquela situação, tá bom? Então, esse é o enunciado aclarador que eu vou falar diversas vezes aqui, que é certo, errado, bom, mal, podem, POC, todos assim, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Queria falar que assim, vocês estão super convidados a fazer perguntas, amo perguntas, adoro facilitar vocês, tá bom? A qualquer momento que vocês queiram fazer uma pergunta, se vocês quiserem, levantem a mãozinha aqui, ou pode fazer no chat também que eu leio, tá bom? E aí, a hora que às vezes eu preciso terminar algum raciocínio, preciso terminar alguma coisa, daí eu abro para vocês poderem fazer as perguntas, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Normalmente essas chamadas eu escolho um tema para falar. E o tema que me veio foi de um áudio que eu gravei no grupo, que eu falei sobre as coisas que a gente esconde, né? As coisas que a gente escolhe não olhar, as coisas que a gente deixa embaixo do tapete, né, que está no texto da chamada. E aí aquilo vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Muitas e muitas dessas coisas, elas são conscientes. Tem coisas que a gente escolhe deixar lá embaixo do tapete. Escolhe não olhar, não quer olhar para aquilo naquele momento, ou acha que aquilo é desconfortável demais para a gente olhar, e a gente está consciente daquilo, mas está escolhendo não olhar para aquilo. Mas tem muitas coisas que a gente esconde no nosso inconsciente, tá lá, e a gente nem tem clareza sobre aquilo. A gente nem acessa aquilo. É tão escondido e aquilo, a grande questão de tudo isso é, se ficasse escondido e não tivesse nenhum efeito sobre nós, ok, tá tudo bem, que fique lá escondido. Mas é tudo aquilo que está escondido embaixo do tapete que a gente escolhe não olhar, a gente está sob efeito daquilo. Aquilo age energeticamente na nossa vibração, na nossa vida, no nosso campo. E vou falar até mais, gente. Isso cria de uma forma inconsciente na sua vida, tá? Então, todos os lugares onde vocês estão escolhendo não olhar para as coisas, deixar para depois. Ah, isso é desconfortável demais, eu não quero ver isso agora, não quero olhar para isso agora. Um dia lá no futuro, quem sabe, amanhã, tipo toda segunda-feira que começo a fazer ginástica, sabe?
Segunda-feira eu olho para isso. Na próxima segunda-feira eu olho para isso. Isso vai ficando lá no inconsciente. E tudo que isso é vezes um dozilhão. Todos os lugares onde vocês estão escolhendo deixar as coisas no inconsciente. Vocês podem agora descriar tudo isso, por favor? Sete errado, bom mal, para impactos, assentos, caroços povoados, bases, criações e alins. E todos os lugares onde vocês estão deixando para depois, e depois, e depois, e depois. Toda segunda-feira começa a ginástica. Na próxima segunda eu olho para isso, e na outra segunda eu olho para isso, e na outra segunda eu olho para isso, e isso nunca vem à tona. E aquilo continua persistindo no seu mundo. E tudo que isso é, vezes um Deus leão, todos os lugares onde vocês estão deixando para depois, para amanhã, um dia, quem sabe, eu olho para isso. Vamos agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Sete errado, bom, mal, podem, impactos, assentos, carotos, povoados, básicos, criações e aléns, povoados, criações e aléns. Que mais é possível aqui? Então, todos os cantos escuros, todos os blind spots, todas as coisas escondidas, as coisas que vocês são tão escondidas que vocês não conseguem nem ver, nem enxergar, que estão indo lá para o seu inconsciente. E tudo que isso é, vezes um deusilhão. Vamos agora criar tudo isso, por favor, e trazer luz a isso. Olhar para isso e falar: olha, e o nosso inconsciente é o porão, sabe? Lá o porão, lá embaixo, que tem aquela energia densa, né? Que a gente vai no porão, a gente olha no porão e fala: ai, não quero entrar aqui. Tá tudo muito parado aqui, não entra nem ar aqui, nem o ar se renova nesse porão. Esse é o nosso inconsciente, sabe? Então, todos os lugares onde você não quer entrar lá e trazer clareza, pelo menos dar uma arejadinha, sabe? Trazer uma luzinha, ir lá e abrir uma janelinha no porão, ou pelo menos abrir a porta do porão que entre um pouco de luz para lá. Vamos agora criar tudo isso, por favor? Sete errado, bom mal, podem impactos, assim, cutos, garotos, povoados, base, criações e além. E a grande questão disso tudo é, quando a gente escolhe não olhar, a gente está escolhendo inconsciência, gente. A gente escolhe, quando a gente escolhe não olhar para essas coisas, a gente está se alinhando e concordando com a inconsciência e criando mais inconsciência no planeta. E tudo que isso é, e tudo que vocês estão, não, Donata, não estou fazendo isso. O que mais é possível agora? Né? Vamos levar um pouquinho de luz a mais, assim? Pelo menos dar uma ventilada no porão, né? Então, todos os lugares onde vocês estão escolhendo inconsciência e anticonsciência e nem estão conscientes disso, nem sabem que estão escolhendo isso. Vamos agora criar tudo isso, por favor? Sete errado, bom mal, podem impactos, assim, cultos, caroços, povoados, bases, criações, além. Ui! Todos os lugares onde vocês estão escolhendo inconsciência e anticonsciência e nem estão lhe dando conta disso, nem sabem que estão escolhendo isso. Vamos agora criar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem impactos, assim, cultos, garotos, povoados, base, criações e além. E como seria simplesmente começar a tatear o desconforto de olhar para isso? O que isso poderia criar? E se isso fosse um presente? A sua disposição de olhar para o inconsciente, olhar para o porão, fosse um presente. Sabe por que é um presente? Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência. Aquilo que a gente não tem consciência, que está guardado lá no porão, age no nosso campo, age nas nossas escolhas, age na nossa vida, cria na nossa vida de um jeito inconsciente e a gente não consegue mudar porque a gente não tem clareza sobre isso. Então, tudo que isso é vezes um Deus leão e tudo que isso traz à tona para todos vocês. Vamos agora, Streets, criar tudo isso, por favor? Sete errado, bom, mal, podem impactos, assim, cultos, caroços, povoados, base, criações e aléns. Que jeitos vocês estão usando para criar a dominância do ego no céu quadrado, como sempre escolhendo não olhar
para aquilo, não olhar, enxergar e ver aquilo que vai mudar a sua vida, que vai criar mais e que vai atualizar tudo aquilo que você está pedindo com total facilidade. E tudo que isso é vezes em 12 vocês vão agora destruir, descriar tudo isso. Sete errado, bom, mal, padre. Ui! Sete errado, bom, mal, padre, impactos a 100, cutos, garotos, povoados, bases, criações, além. Que dias vocês estão usando para criar a dominância do ego no seu quadrado, como sempre, escolhendo não olhar para aquilo que vai trazer a consciência que vocês estão pedindo, que vai atualizar aquilo que vocês estão demandando, que vai trazer o despertar que vocês estão buscando, que vocês estão escolhendo. E tudo que isso é vezes um 12, vocês vão agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem, POC, todos as 100, curtos, garotos, povoados, bases, criações e além. E o que mais é possível? Aí a Camis disse, bom dia, boa tarde, Donata querida. Pode transformar os meus pontos de vista escondidos quanto merecer sucesso e dinheiro? Isso é uma coisa interessante, né? Porque merecimento, Camis, é um julgamento, né? Você merecer algo ou não merecer algo sempre tem a condição de que você fez a coisa certa ou não fez a coisa certa para estar recebendo aquilo. Aquilo é ou uma recompensa por aquilo ou uma penalidade, ou um castigo, ou o que quer que seja por aquilo que você fez. Então, isso é uma coisa compensatória. Ah, se eu fizer isso, eu vou merecer algo, né? Então, isso é um julgamento. Quando a gente trabalha com consciência, a gente olha para isso e, assim, e se tudo fosse somente escolha? Se a gente pudesse olhar para isso, ok. E se não existisse certo ou errado? E se a sua vida pudesse ser um experimento, tipo uma moeda de troca? Exato, Margarete. E se a sua vida pudesse ser uma experiência, um experimento de tipo, eu escolhi isso e isso criou esse resultado. Eu estou feliz com esse resultado que essa escolha que eu fiz criou? Se eu estou feliz, se isso está generativo, se isso está contribuindo para a minha vida, eu continuo escolhendo isso. Mas se eu não gostei muito disso, e se o resultado que isso deu não foi muito aquilo que era contribuição para mim, e escolhe outra coisa. Se você não tivesse nenhum comprometimento com a escolha que você fez, e você pudesse ir explorando as possibilidades. Porque muito do que acontece eu escolhi isso. Então, essa é a escolha certa, é isso que eu tenho que escolher. Se eu escolher isso, vai criar tudo aquilo que eu desejo. E aí, quando você tem essa coisa de ter a escolha certa, eu tenho que escolher o certo, é como se você tivesse que casar com aquilo. Se você escolheu aquilo e aquilo não está dando, não está sendo generativo para você, você não está bem com aquilo, como é que você vai largar aquilo se aquela é a escolha certa? Né? E se você olhasse para as escolhas como a leveza de tipo, escolho isso, está funcionando, eu continuo escolhendo, não está funcionando, escolho outra coisa. Né? Então, todos os lugares onde vocês têm um comprometimento eterno, profundo, um casamento com as escolhas que você faz, que não te permite escolher uma outra coisa para criar uma possibilidade diferente. Vamos agora destruir, criar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, assim, cultos, garotos, povoados, bases, criações e além. E todos os lugares onde vocês têm que fazer a escolha certa, porque se você fizer a escolha certa, vai criar a vida que você deseja, ao invés de ter o experimento e a leveza, porque aí a escolha certa fica com um peso de que você não pode escolher nenhuma outra coisa, você só pode escolher aquilo. E se aquilo não está criando, como é que você vai escolher uma outra coisa se aquela era a escolha certa?
E a outra escolha é a escolha errada. Então, percebe como a polaridade, aquela coisa do enunciado aclarador que eu acabei de dizer, funciona? Se você está de um lado da moeda, você não pode de jeito nenhum olhar para o outro. E se isso aqui, desse lado da moeda que você escolheu, não está funcionando, você tem que ficar casado para sempre, infeliz com isso. Não pode ter uma outra possibilidade. Não pode mudar essa escolha, né? E tudo que isso é, vezes um deusilhão. Vamos agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem, pactos, acenco, dos carotos, povoados, bases, criações e além. Mas isso vem antes de nós, vem mesmo. É como todo mundo escolhe. E se você for o interruptor, aquele que interrompe toda a programação de como todo mundo funcionou. E se for você aquele que tem o superpoder da escolha, de uma realidade diferente, de uma possibilidade diferente? Porque é isso que a escolha faz. A escolha, ela interrompe todo o algoritmo de como tudo funciona, de como todo mundo está escolhendo. Se a gente tem a coragem, a ousadia, a disposição de escolher aquilo que funciona para gente, que pode não funcionar para mais ninguém, se a gente tem essa coragem, essa disposição, a gente interrompe essa escolha, interrompe todo o algoritmo. O algoritmo é o lugar onde todo mundo funciona. Interrompe tudo e cria uma realidade, uma possibilidade diferente. E quando um de nós cria uma possibilidade diferente para nós mesmos, a gente cria isso como uma nova possibilidade para o planeta inteiro. Cada escolha que a gente faz e atualiza de algo que nunca existiu no planeta, cria essa possibilidade para as demais pessoas terem isso como uma realidade. Então, qual é a escolha que você tem, que ninguém mais tem, que vai criar uma possibilidade diferente no planeta, que vai mudar o planeta? Você tem a coragem de escolher isso? Você tem a disposição de escolher isso e mudar o mundo? Essas são as escolhas que mudam o mundo. Escolher algo que funciona para você, que é generativo para você, que pode não ter mais ninguém nesse planeta escolhendo, muda o planeta. Cria uma possibilidade diferente que nunca existiu no planeta. E você foi o criador daquilo. E tudo que não permita você perceber, saber, ser, receber e reconhecer isso. Vamos agora criar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem, pactos, acenco, descarotos, povoados, bases, criações e alens. E se foi isso que você veio aqui fazer? Criar algo diferente que nunca ninguém, só você poderia atualizar isso. Porque é a sua energia que pode atualizar isso. São as suas escolhas que podem atualizar isso. Então, quais são as escolhas que você pode fazer que vai criar uma possibilidade diferente para você? Eu nem estou dizendo para o planeta, tá bom? Se isso vier para o planeta, isso é um lucro e eu sou grata por isso. Mas, assim, quais são as escolhas que você pode fazer por você, que ninguém mais tem coragem de fazer? E tudo que não te permita perceber isso, vamos agora criar tudo isso. Certo, errado, bom, mal, podem, pactos, acenco, descarotos, povoados, base, criações, alens. Então, voltando para a pergunta da Camis, então essa coisa do merecimento é isso, tá bom? Eu vim, né? Obrigada pela sua pergunta, Camis, porque ela abriu tudo isso que eu falei sobre criar uma possibilidade diferente no planeta. Então, merecer vem esse julgamento anexado de que, se eu fizer isso, vou ter isso em troca, tanto bom ou ruim, tá bom? Então, o que eu posso te dizer é assim: o quão mais feliz você pode ser? Você está disposta a ser feliz? Você está disposta a. Quantas pessoas nesse mundo têm a disposição de verdade de ser feliz? E se sustentar nessa felicidade. O dinheiro segue essa energia. Quanto mais feliz você tiver, mais as pessoas vêm até você, o sucesso vem até você, o dinheiro vem até você.
Porque essa é uma energia tão contagiante que muda o mundo. Tá bom? Então, assim, escolha por você, Camis, tá bom? Essa coisa do merecer o sucesso e dinheiro, escolha por você, né? O que eu vejo muito trabalhando com essas ferramentas de voz certa para você é o quanto todo mundo escolhe o certo, o que todo mundo está escolhendo, o jeito certo de fazer uma coisa. Mas esse jeito certo que está todo mundo escolhendo, de fato funciona para você? A forma como você está criando a sua vida é a vida que você quer ter de verdade? Ou é a vida, é como todo mundo está fazendo? A forma como você está gerindo o seu negócio, está criando o seu negócio, está criando de um jeito que funcione para você? Porque de verdade eu posso falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa divertida de se fazer é criar negócio. Eu me divirto muito com isso. Isso tem uma energia generativa que você vai criando e quanto mais você vai tendo disso, mais isso é uma energia motriz, né? Porque se você faz aquilo que é de fato um presente para você, aquilo que te traz alegria, diversão, aquilo que nem parece trabalho, as pessoas vêm, o dinheiro vem, o sucesso vem. Porque você tem tanto empoderamento daquilo, você fala daquilo com tanta propriedade, você fala daquilo com tanto vigor e tanta disposição, que as pessoas olham e falam: confio nessa pessoa. Essa pessoa percebem a verdade que você tem naquilo que você está fazendo. E aí tudo vem, tudo aparece. O universo te dá suporte para isso, tá bom? O que mais é possível? Aí a Char disse: percebo que a energia do tema de hoje em relação com a minha escolha de fazer 7 dias de corrigindo a visão, porque percebi que tenho muitas coisas que ainda não estou olhando. Não tenho clareza da minha visão, inclusive piorou nos últimos tempos. Então, tudo que não permita vocês. Vamos para as pessoas que estão aqui, que escolherem, como seria tirar o véu daquilo que você não está disposto a olhar? Sabe? Quanto desse véu você pode fazer ele mais translúcido? Para você, 1%, 5%, 10%? Quanto você pode abrir esse véu para ter mais clareza e enxergar menos com um filtro de não quero ver isso? Quanto mais de luz você pode colocar no porão? Para iluminar, talvez você possa só ventilar o porão, ou você pode só abrir a porta e a luz que entra da porta, você já tem uma ideia um pouco do tanto de pó que tem lá dentro, né, daquilo que você está escolhendo não olhar, tá bom? Então, todos os véus que você tem que não te permite enxergar, que você colocou em você mesmo, ou que colocaram em você mesmo, em você, que não te permite enxergar aquilo que você escolheu não ver e aquilo que não querem que você veja, que está escondido lá no seu inconsciente. E tudo que isso é vezes um deusilhão, toda a dissonância cognitiva criando isso, toda a programação permanente, e todos os 5 grandes criando isso. E tudo aquilo que você não está disposto a perceber, saber, ser e receber sobre isso. Vamos agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Sete errado, bom, mal, padem, poctos, assencutos, garotos povoados, base, criações e além. E toda a inconsciência e anticonsciência, criando, mantendo e conectado a tudo isso. Vamos agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, padem, poctos, assencutos, garotos povoados, base, criações e além. Então, que maravilhoso, Char, que você está aqui e que você está escolhendo ter mais clareza. As pessoas que estão aqui estão escolhendo isso. Porque esse era o tema da chamada.
E se isso te chamou até aqui, é porque você está escolhendo ter mais clareza. E mudar aquilo que não está funcionando. Ter uma escolha diferente. Porque tudo isso que age no seu inconsciente te faz ficar no looping das coisas acontecerem da mesma forma, da mesma forma, da mesma forma, eterna e perpetuamente da mesma forma. E tudo que isso é, vezes um deusilhão, todos os 5 grandes criando isso, todos os eletromagnéticos criando isso, tudo que você está defendendo, evitando, querendo provar. Toda a programação permanente, toda a dissonância cognitiva. Vamos agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, padrão, impactos, assim, curtos, garotos, povoados, base, criações e aléns. Gelisa disse, uau, como pode melhorar tudo isso ainda mais? O que mais é possível? Janaína, como me torno feliz? Felicidade, e se felicidade fosse uma escolha? Quando eu falo isso, as pessoas todas, eu percebo energeticamente que todo mundo foge. Mas, e se, então, todos os lugares, o que acontece é que todas as pessoas, a maioria das pessoas, tornam, acham, né? Todos os lugares onde, como eu vou falar isso? Verdade, você acha que a criação da sua vida é resolver problemas? Que quanto mais problemas você tiver para resolver, mais eficiente você é, mais você vai provar, inclusive para você mesmo, que você está criando uma vida grandiosa, porque você pode resolver muitos problemas. E quanto mais problemas você resolve, mais problemas aparecem. E mais problemas aparecem. E aí, a hora que você olha, o seu dia passou e você não criou nada. Você só resolveu problemas. Por quê? Porque o valor dessa realidade, onde todo mundo funciona, quanto mais problemas você resolve, mais eficiente você é. Quanto mais problemas você resolve, melhor você é. Quanto mais problemas você resolve, mais você tem valor. E tudo que isso é, vezes um deusilhão. Todos os 5 grandes criando isso, todos os eletromagnéticos, tudo que você está defendendo, evitando, toda a dissonância cognitiva e toda a programação permanente criando isso. Vamos agora, Astrid, criar tudo isso, por favor? 7 errado, bom, mal, podem, POC, todos as 100, dos garotos povoados, base, criações e aléns. E o quanto vocês estão fazendo problemas, resolver problemas, lidar com problemas maior, mais relevante, mais significante, mais exorbitante do que a criação da sua própria vida. Onde você está colocando a sua energia? Está colocando a sua energia em resolver problemas ou em criar a sua vida? Criar a sua vida é essa escolha que você faz de eu vou ter a mim mesmo, eu vou criar aquilo que eu quero, eu vou ter a vida que eu quero. E essa vida que você quer, você só cria ela com escolha. Escolhendo. Escolha cria. Resolver problemas é enxugar gelo. Resolver problemas, né? E aí tem uma outra coisa nisso tudo, né? Onde você está colocando energia é onde o universo vai te dar mais daquilo. O universo não tem nenhum ponto de vista se para você a criação da sua vida é sobre resolver problemas. Ou se a criação da sua vida é criar uma vida maravilhosa, grandiosa, uma vida onde você faz aquilo que você quiser. O universo vai te dar mais daquilo onde você está colocando a sua energia. Então, se você está resolvendo problemas, o universo vai falar: ah, essa pessoa adora resolver problemas, então eu vou dar mais deles, mais deles, mais deles, mais deles, mais deles, mais dele, e a sua vida passa a ser isso. A pessoa que vai fazer a escolha de romper com isso, ou pelo menos tirar a proporção de que a criação da sua vida é sobre resolver problemas e não é criar sua vida de verdade, fazer aquilo que você quer fazer de verdade, sabe? Ter o relacionamento que você quer de verdade, ou se afastar de pessoas que você não quer de verdade, fazer escolha de criar aquilo que você quer.
Ou onde você coloca a sua energia é onde você está criando. Então, onde é que você está colocando a sua energia? Você está tendo cada vez mais e mais e mais daquilo onde você está colocando a sua energia. E tudo que isso é para todos vocês, vezes um deusilhão. Vamos agora destruir, descriar tudo isso. Sete errado, bom mal, padem pactos, assim, cultos, garotos, povados, bases, criações e aléns. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para vocês terem clareza sobre isso. Onde é que você está colocando a sua energia? Você está tendo mais daquilo que você está colocando a sua energia. Tá? Se você não está gostando da vida que está aparecendo para você, se você não está feliz com a vida que você está tendo, onde é que você está colocando a sua energia que está criando isso? Que outra escolha você pode fazer? E aí você pode virar para mim e falar assim: ai, Donata, mas eu não sei nem por onde começar. Tá bom? Eu já tive nesse lugar de eu não sei nem por onde começar. Já tive por isso, tá? Então, qual é a primeira escolha que você tem? Sabe? Qual é que uma coisa, por menor que seja, que você vai fazer por você que te faz feliz, de verdade? O que é que você pode escolher fazer que vai te fazer feliz de verdade? Você pode se honrar e escolher fazer isso, sei lá, uma vez por semana, por exemplo? Uma vez por dia seria maravilhoso, mas se para você uma vez por dia é muito, ok, vamos para uma vez por semana. E aí, você pode fazer isso que você gosta de fazer depois 2 vezes por semana, até chegar todo dia? Depois que você estiver fazendo essa coisa que você gosta de fazer todos os dias, não sei, uma ginástica, conversar com uma amiga, andar no parque, ir tomar um sorvete, o que quer que seja que você tenha prazer e felicidade em fazer aquilo. Cantar e dançar pelado pela casa, o que quer que seja, gente, o que é isso que você pode fazer que vai te trazer alegria e felicidade, que você pode fazer isso uma vez por semana? Daí você vai passando isso para 2 vezes por semana e você vai aumentando isso, até que tenha essa uma coisa que você faça pelo menos diariamente. Depois você pode ir acrescentando outras coisas. Então, não é uma grande, assim, essa coisa da felicidade a gente vai escolhendo isso e vai tendo mais disso na vida. E aí a gente vai tendo uma vida feliz. Tá bom? E aí quando a gente vai escolhendo isso que nos traz felicidade, a gente vai meio rompendo com essa coisa de que eu tenho que colocar minha energia só em resolver problemas. E a vida fica sobre resolver problemas. Tá? Então, tudo que isso é, vezes um deusilhão, e tudo que isso traz à tona para todos vocês. Vamos agora destruir, criar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem, pactos, assim, curtos, garotos, povados, bases, criações e aléns. Aí a Jade disse, fala sobre se abrir para o prazer, para criar dinheiro e mais alegria, porque o prazer e a alegria tem muito dessa energia, tem mesmo. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Eu estou passando por um momento de muita mudança na minha vida. E eu sempre fui uma pessoa muito feliz, assim, mas eu nunca estive tão feliz como eu estou sendo agora. É, E essa felicidade, ela vem daquilo que eu fui escolhendo que não funcionou para mim. Então, isso que eu estou sendo agora, eu comecei a criar isso há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, onde eu comecei a fazer essas escolhas daquilo que funcionava para mim, daquilo que me trazia felicidade, prazer, diversão, né? Então, e prazer é uma coisa, primeiro, que é muito julgada, né? Ter uma vida prazerosa, ter uma vida feliz, uma
muitas pessoas no Access falam isso, e quando as pessoas falam isso, levanta um monte de energia, que é essa coisa de ter uma vida orgástica, né? Então levanta um monte de coisa. Por quê? Porque tem toda uma programação dessa realidade sobre o que é prazer, né? E a gente entra num limbo que eu não tô nem um pouco a fim de entrar hoje, que é, né, essa coisa de religião, sobre os julgamentos sobre prazer, que, né, a proibição do prazer e tudo isso. Então a gente tem que meio andar por esse limbo e ir você com você mesmo, olhando por esses lugares da programação que você recebeu de religião sobre prazer. Porque prazer tem muito julgamento sobre isso, né? E você ir liberando em você mesmo tudo isso, tá? E aí, a hora que você vai tirando esse peso, essa carga de tudo isso, e você vai tendo mais disposição de ter isso, e aí, sabe isso que eu acabei de dizer? Da gente ir tirando a relevância, o peso, essa coisa, uau, de que eu tenho que resolver problemas e o meu valor é em resolver problemas. Quanto mais a gente vai escolhendo para a gente mesmo tomar o sorvete, o dançar pelado pela casa, o que quer que seja que te traga prazer de verdade, cantar uma música, sabe? Prazer e felicidade não precisa de dinheiro, gente, é só uma escolha, sabe? Colocar o pé no chão, andar no parque, entrar no mar, e conversar com uma pessoa querida. Tem, né, assim, tá um super estresse na casa, né? Essas coisas que acontecem, o que você pode fazer ali para não ficar no meio daquilo, se for possível? Sabe? Vai dar uma caminhada, vai ouvir uma música e não faz aquilo mais relevante, significante, aquilo energia prevalecente. Então, são essas escolhas pequenas, sabe? Assim, são escolhas pequenas do dia a dia, Jade, que vai nos levando a ter mais prazer na vida, tá? E para ter prazer, a gente precisa ter disposição de ter prazer. E a disposição de ter prazer vai para esse lugar da gente liberar todos os julgamentos que a gente comprou dessa realidade de pai, de mãe, de religião, de qualquer que seja, sobre o que é prazer. Tá bom? Então, prazer tem tanta carga que, assim, vamos falar sobre felicidade primeiro? Que acho que prazer é um passo depois depois da felicidade, vamos falar de felicidade. Se a gente já for feliz, tá maravilhoso, porque o prazer é demais, sabe assim? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é assim, para ter mais disso, você vai, é cada 1% assim, sabe? Você vai aumentando a fatia da felicidade, do prazer, da alegria na vida, e você vai tendo uma vida mais feliz, tá bom? Até que tem um momento que tem uma grande liberação que você tem que fazer, assim, sabe? Tipo, isso aqui não me faz feliz mesmo. Tipo, essa pessoa não me faz feliz mesmo. Ou esse relacionamento não me faz feliz mesmo. Ou esse trabalho não me faz feliz mesmo. Daí, a hora que você consegue criar algo diferente disso, daí eu posso dizer que o prazer entra de verdade, sabe? Assim, a hora que você faz essa grande liberação daquilo que te prende numa vida de resolver problemas, uma vida não prazerosa, daí você tem a disposição de dar um mergulho numa vida prazerosa, tá bom? E o que mais é possível? O que mais? Temos mais perguntas aqui. A Cláudia disse 70% pode ser. O que mais é possível? Isso romantizam essas coisas, a Amanda Vetti. Como criar com felicidade. Patrícia, nossa, adorei isso de resolver problemas. É enxugar gelo, é total enxugar gelo. Escolhas criam, a outra seria demandar a vida que deseja ter. Exatamente, sim. O que seria um tédio no meio das escolhas que não são atualizadas? O que seria um tédio? Sim, então,
quando você está tendo uma vida feliz, grandiosa, uma vida expansiva, fica muito fácil a identificação do lugar daquilo que não está funcionando. Porque o que você tem é tão leve, né, que o peso da sua vida é muito fácil de ser identificado e mais fácil de ser liberado também. Tá bom? O que mais? Bianca, percebi algo hoje que me chamou a atenção. Tem uma coisa na minha vida que eu escolho. Eu acho que estou escolhendo. E toda vez que eu escolho, parece que a realidade começa a se movimentar. As coisas vão se atualizando em direção a isso, mas chega um ponto que tudo parece travar. E eu continuo movimentando, avanço um pouco mais. Então, Bianca querida, olha, esse é o processo de atualização, tá bom? Então, quando chega esse negócio que trava é isso que você precisa olhar para atualizar aquilo. Então, você precisa liberar isso, né? Que talvez você nem tenha clareza muitas vezes. E aí, isso que aparece que trava, se você não sabe o que é, faça perguntas. O que é isso? O que é isso que está travando eu atualizar aquilo que eu desejo? O que é isso que sempre aparece quando eu estou no passo de criar e é isso que eu venho pedindo? O que é isso, universo? Me mostra o que é isso daqui. E o universo vai te mostrar, tá bom? Não tenta, não finge que não está travando, sabe? Não finge que aquilo não está ali, não finge que não está aparecendo. Como seria olhar para isso e falar: ah, tem uma trava aqui. Tem uma pilha de cocô aqui no meio da minha criação. O que eu vou fazer com essa pilha de cocô aqui? Vou continuar a deixar ela aqui na minha criação ou eu vou olhar para isso e vou tirar isso aqui daqui? Né? Olha para aquilo que trava. Olha para o lugar onde está travando. E aí você olhar para isso é que vai te fazer liberar isso. Né? E isso é exatamente os pontos cegos. Né? Então, todos os lugares, tem uma energia aqui, todos os lugares onde você escolhe não olhar para o ponto cego. Essa chamada é sobre isso, gente. Todo lugar onde você escolhe fingir que não existe o ponto cego, fingir que não tem alguma coisa que não está travando, pegar aquilo e enfiar de novo para baixo do tapete, vai continuar lá, gente. Se não olhar para aquilo que está travando, escolher mudar aquilo que está travando, vai continuar lá travando, né? Então, todos os lugares onde vocês escolhem fingir que não existe ponto cego, fingir que não existe pilha de cocô no meio da criação, fingir que não está travando e contornar aquilo e largar aquilo lá no meio da sala, sabe o bode no meio da sala? Largar ele lá no meio da sala. E tudo que isso é, vezes um deusilhão, vamos agora destruir, descriar tudo isso? Sete errado, bom, mal, podem poctos, acencutos, garotos, povados, bases, criações e além. Você só consegue mudar aquilo que você olha, aquilo que você escolhe botar sua atenção. Isso aqui não vai ficar, essa pilha de cocô não vai ficar aqui no meio da sala. Esse bode, eu vou tirar ele daqui do meio da sala. Enquanto você fingir que o bode não existe, que a pilha de cocô não tá lá, não vai mudar. E tudo que isso é, vezes um deusilhão, vamos agora destruir, criar tudo isso? Sete errado, bom, mal, podem poctos, acencutos, carotos, povados, base, criações e além. Então, o que é isso? Quando aparecer esse bloqueio, essa limitação, o bode no meio da sala, a pilha de cocô no meio da sala, quando eles aparecerem, o que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? Como mudo isso? Pergunta 775 mil vezes se forem necessários, até você ter clareza do que é. Se esse é um movimento, né, Bianca, amei a sua pergunta e obrigada por trazer, porque, assim, vai trazer clareza para todo mundo.
Se você não sabe o que é isso que te trava, você tem que pedir por isso, tá bom? Pede para que isso apareça. Só que você tem que fazer a escolha de olhar para isso e não fingir que não está travando. Fingir que o padrão está repetindo e não tem nada acontecendo, tá bom? Então, começa a se movimentar e as coisas vão atualizando em direção a isso, mas chega um ponto em que tudo parece travar. Ah, eu até continuo movimentando, avanço um pouco mais e trava de novo. O curioso é que esse travamento geralmente acontece quando chega a parte do dinheiro. Aí começo a me questionar: será que eu realmente estou escolhendo isso ou será que não estou escolhendo de verdade? Só acho que estou, mas o tempo. Ai, cortou ali mais o tempo, mas ao mesmo tempo aí cortou. Então, assim, se você não tem clareza do que é, pergunte. Pergunte o que é, até ter clareza. Ok? O que é isso que sempre aparece com dinheiro? O que é isso? O que é isso que, né, a hora que eu tô atualizando, vem essa coisa que eu não tenho dinheiro suficiente ou que o dinheiro não aparece? O que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? Se posso, como mudo isso? Até você encontrar o cerne disso, tá bom? Aí a Amanda perguntou: eu pela manhã destruo e descrio tudo. Faço perguntas e depois falo. Eu escolho o dia feliz e escolho ter mais alegria hoje. Está maravilhoso, exato, né? É bem interessante isso, porque a energia que você tá de manhã, a energia que você acorda, normalmente ela permeia seu dia. Se você pudesse escolher como você acorda, sabe? Então, de manhã, se você acorda numa nhaca, acorda assim, escolha mudar isso logo cedo, porque senão o dia vai ser assim, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Destruo e descrio tudo que eu fui até esse agora. O que mais é possível aqui? Como eu posso me divertir nesse dia? Quem sou eu hoje? Que grandiosas aventuras terei? Faça perguntas de manhã, as perguntas vão abrindo. E aí, como você começa o seu dia, normalmente é o dia que você vai ter, tá bom? A Janaína escreveu: eu nem sei mais o que me dá felicidade, pois às vezes faço escolhas e estou feliz, mas vem tantas críticas que me perco. Aí não sei se sou ou estruturas, crenças ou personalidades. Pode me dar uma clareza? Então, críticas sempre vão vir, Janaína. Se a gente for se parar pelas críticas, se a gente for parar pelo julgamento das pessoas, né? E muitas vezes é muito interessante, né? Se você escolhe uma vida grandiosa, uma vida alegre, feliz e divertida, isso é tão fora da realidade para a maioria das pessoas que você escolher isso é como se fosse uma afronta para elas, porque elas não estão dispostas a ter isso, é simplesmente por isso. Então, as pessoas que não estão dispostas a ter felicidade, quando você está feliz, aquilo é uma afronta para elas. Tipo, como você ousa ser feliz? Quem mandou você ser feliz? Sabe assim? E se a sua felicidade, aquilo que você está escolhendo, nunca precisasse da aprovação do outro? Nunca! E se aquilo que você é, aquilo que você escolhe, aquilo que você cria, você tivesse assim tamanha comunhão com isso, tamanha integridade com isso, que você não precisasse de ninguém, da aprovação de ninguém para você criar aquilo e para você manter aquilo na sua vida. Simplesmente você se escolhendo e mantendo isso, é essa energia generativa que te faz ter mais disso. Se você pudesse criar uma realidade onde você não precise da aprovação de ninguém para ter essa realidade. E tudo que não permita a vocês isso, vamos agora criar tudo isso, por favor?
Certo, errado, bom, mal, podem, poctos, acentos, garotos, povados, bases, criações e além. A Kelly disse, o que você reconhece, você sobrecria. Exato. Aí a Bianca escreveu, a continuação era essa. Mas, ao mesmo tempo, em outras áreas, o dinheiro aparece com mais facilidade. O que percebo é que, quando a escolha tem potencial de mudar muita coisa na minha vida, eu vou até certo ponto e trava. Não sei se sou eu que estou dando muito significado para isso ou se realmente um limite inconsciente, mas dentro de mim sinto que estou escolhendo sim. Então, eu te dei muitas dicas aqui, Bianca. Esse lugar que trava é aquilo que. Porque o que acontece, gente? Quando a gente vai atualizar, a gente faz uma escolha, a gente faz uma demanda para o universo, certo? A escolha sempre cria, né? A escolha cria. Então, eu escolhi. Quando eu escolho, eu conto para o universo aquilo que eu estou demandando, aquilo que eu estou querendo. O universo fica feliz na vida, porque ele quer atualizar nossas escolhas. E são as nossas escolhas que vai criar um mundo diferente. Então, quando a gente escolhe com consciência, o universo quer nos atender. Ele quer isso. Então, ele vai lá, a gente mandou a mensagem, universo, escolhi isso. Aí o universo recebe a mensagem, pois não, vou começar a atualizar. E ele começa a atualizar aquilo e criar aquilo sempre numa possibilidade muito mais grandiosa do que a sua mente pode criar, tá bom? A nossa mente sempre cria mais do mesmo. E o universo sempre pode trazer algo mais grandioso para a gente que a nossa mente não consegue controlar. Aí o universo vai lá se movimentando para criar isso. E aí aquilo que o universo vai atualizar para a gente é tão grandioso que muitas vezes, então você escolheu aqui, aí tem todo esse caminho para percorrer. Muitas vezes a gente não está congruente energeticamente para receber aquilo que o universo está entregando. Então, essas travas todas, Bianca, são a incongruência daquilo que o universo está atualizando versus o seu pedido. E o seu papel é liberar isso. Olhar para isso, fazer perguntas. O que mais é possível aqui? O que é isso? O que faço com isso? Como posso mudar isso? Né? E fazendo perguntas até você ir tirando essas travas que te impedem de atualizar tudo isso. Tá bom? E aí, quando você tiver congruente energeticamente, o universo vai te trazer, tá bom? Uma pergunta que você pode fazer é: estou congruente energeticamente para receber o que eu estou pedindo? Então, onde, se eu não estou, quais são as incongruências aqui? Me mostre onde eu estou sendo incongruente para que não está atualizando aquilo que eu estou pedindo. Quando você estiver congruente energeticamente, vai vir, vai aparecer, vai atualizar. Tá? Mas faz muito sentido. Engraçado que eu acho que estava tão fingindo que não existia e nem pensei em perguntar o que é isso. Gratidão. Exato. Bianca, você só vai conseguir mudar quando você escolher olhar para isso, tá? Fingir que não existe vai continuar lá, tá bom? A Deise, universo, o que se requer para que hoje seja o melhor dia da minha vida agora? Meu mantra de acordar, maravilhoso. Isso me faz recordar, a Raquel disse, que quando eu dou um entusiasmado bom dia a algumas pessoas, reagiriam como: você não pode ser feliz assim logo cedo. Exato, é sobre isso. Então, assim, essa pergunta que eu fiz é muito boa, assim, tipo, o quanto você está precisando, assim, que lugar é esse onde você precisa da aprovação do outro para você ter alguma coisa na sua vida? E tudo que isso é, vez um Deus e leão, vamos agora destruir e descriar tudo isso, por favor? Sete errado, bom mal, padem pactos, assim, os garotos povados, base, criações, além. Todos os lugares onde você precisa da aprovação do outro para criar, para ter qualquer coisa na sua vida. Vamos agora destruir e descriar tudo isso, por favor? Sete errado, bom mal, padem pactos, assim, os garotos povados, base, criações e além.
Oi, Gelisa. Boa Oiê, noite. boa noite. É o seguinte, eu tenho algumas percepções aí durante essas perguntas e tem uma coisa muito que você traz para gente na Voz Certa, né? Fiz a classe já lá com você e muita coisa já mudou. E assim, pelo que veio agora de energia, tá muito ligado com os fluxos daquilo que a gente está resistindo. E Uhum. tudo isso é energia, né? O acordar de manhã, eu lembro que teve uma intro que eu fiz com você em algum momento. Até que a gente cadastrou lá para receber uma chamada do DEM, que é dessa história de como eu escolho acordar de manhã, né? Ah, é ótimo esse. E eu É lembrei que é gratuito, gratuito, gente. Eu não esqueci. mas eu tenho o link aqui, eu posso colocar lá no grupo na hora que a Coloca gente no grupo para as finalizar. pessoas. O DEM tem uma chamada que é traduzida e ela é gratuita, tá bom? Ele deu num determinado momento que é para você ouvir todo dia de manhã. E é E fenomenal. é fenomenal. E aí diz muito sobre o seu dia, a forma como você acorda. Wake up, exatamente, é esse mesmo. Wake up miracles. Acordando milagrosamente. Exato. A G vai colocar para a gente lá no grupo o link para vocês baixarem, tá bom? É gratuito. E De... aí a gente vai ter, né, na quarta, um workshop especificamente dos fluxos. Então, Sim. eu queria também que você trouxesse mais clareza, né, do que é, o que está aqui disponível para gente. Que a gente Uhum. está, né, nesse movimento de, ok, então o que que eu não estava olhando que eu posso olhar? E muitas vezes resistindo ao que vai vir depois daquilo, ou que nem antes, que é a realidade presumida, né? Sim, exato. Então, se você puder falar para todo mundo ter mais clareza. Falo, Eu já estou os inscrita, fluxos... por isso que eu estou pedindo, né? Mas é Bora possível. lá. Os fluxos de energia, eles é algo que a gente né? Então, e, e quando a gente é alguma coisa, muitas vezes a gente não reconhece que a gente porque a gente é tão natural para a gente faz aquilo com tanto desprendimento, né? Que a gente meio não reconhece isso. Então, o que se passa é que muitas vezes a gente resiste aos fluxos de energia. Quais são os fluxos de energia? Os pressionadores energéticos, né? Que são pessoas que fazem demandas de tipo faz isso para mim, faz isso agora, tem horário, você já fez? E aí, dá meia hora, você já fez, mas você não vai fazer? Mas sabe aquela coisa que fica aquela pressão energética para você fazer alguma coisa? E muitas vezes vem energia de abuso junto com os pressionadores. Porque muitas vezes, se tem um pressionador e um puxador de energia, o pressionador faz tanta pressão que o puxador de energia acaba cedendo sempre, até que seja um abuso, pode virar até um abuso isso, porque faz tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, que quem é puxador de energia, para se livrar daquela situação, faz aquilo que o outro quer, mesmo não querendo fazer, né? Então esse é uma perna do ponto de energia, do fluxo de energia. E também, e se não existisse errado no fluxo de energia? Só existe aquilo que você não está resistindo a ser, né? Tem ferramenta para você lidar com os pressionadores energéticos. Tem formas de você lidar com eles, tá bom? E aí, quantas vezes você é o pressionador energético? Quando você está sendo pressionador energético, você acha a coisa mais natural do mundo. Mas aí você não gosta de estar sob efeito de um pressionador energético, né? E aí tem os puxadores, né? Os puxadores são pessoas que puxam a energia do outro. Essas pessoas, se elas estão num extremo, né, dessa pressão, né? Então tem os pressionadores. Os pressionadores podem ir para uma energia de abuso, né? Você vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Isso é um pressionador de energia indo para o extremo de abuso. Um puxador de energia que está indo para o extremo, ele pode ser uma vítima ou um carente, uma pessoa que quer chamar a atenção do outro, né? Que ele faz tanta coisa para aparecer, tanta coisa
ali, né, que ele pode ir para o extremo de ser uma vítima de tanta energia que ele quer puxar. E ele também pode ser mal interpretado como um sugador energético, que puxa tanta energia do outro que deixa o outro sem energia e porque quer atenção o tempo inteiro, né? Então, e se tivesse escolha nos fluxos de energia? Sabe, se a gente pudesse se posicionar e ter escolha no fluxo de energia, né? Então, ok, essa pessoa está sendo um pressionador energético. Tem ferramenta para eu lidar com isso. Ok, essa pessoa está sendo um sugador energético. Tem ferramenta para lidar com isso. E também tem as pessoas em estado neutro, que ela nem suga e nem puxa, ela fica ali olhando, querendo que você prove aquilo que você está dizendo. E você quer que a pessoa se mova. E a pessoa não se move, fica ali, não sei se eu vou fazer isso que você está querendo que eu faça. Não sei se eu acredito nisso que você está me dizendo. Me prova isso que você está dizendo. Também tem ferramentas para a gente lidar com essas pessoas em estado neutro, que não se mexem. Tá bom? Então, os fluxos de energia é sobre essa coisa da gente ter consciência sobre eles e ter ação sobre eles, criar com eles, né? E assim, e você pode usar os fluxos de energia para criar os workshops, para criar classe, para qualquer criação você pode usar o fluxo de energia. A grande questão é quando você está no fluxo de energia, que você está sob efeito daquilo que os outros estão criando, daquilo que os outros estão escolhendo. Aí isso não é muito legal. E sem escolha, né? Você está sendo sobre o efeito do pressionador até você ser abusado. Ou tem lá o sugador que vira a vítima da história, e aí vítima a gente sabe, né? Vítima controla as pessoas, enfim, não é sobre isso aqui a chamada, mas, né? Então, como você pode trazer consciência para os fluxos de energia? Então, é sobre isso que eu vou falar na quarta-feira. Respondi sua pergunta, Gê? Total, total. Então tá bom. Nossa, falei de tanta coisa hoje. Mas acho que é isso, gente. Tudo aquilo que a gente finge que não está acontecendo, tudo aquilo que a gente escolhe coloca embaixo do tapete, tudo aquilo que a gente não quer lidar, aquilo que a gente resiste lidar, permanece como é, não muda, tá? Então a gente só pode mudar aquilo que a gente escolhe colocar a nossa vibração, a nossa energia, olhar para isso. Tá bom? Acho que a chamada era para trazer essa clareza para vocês. A Raquel está dizendo, então deixar que os alunos escolham a classe é? Não sei se eu entendi muito sua pergunta, mas os alunos, dá para você usar o fluxo de energia para contribuir para a criação da classe, né? Usar o fluxo de energia para que as pessoas recebam mais da energia da classe, que dão para as pessoas a possibilidade de escolher ou não a classe, tá bom? Acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Algo que queira dizer? Não? Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Uau! Falei de tantas coisas. E o que mais é possível? Gratidão vocês todos por estarem aqui, por receberem. A gente foi bem longe. Escutem de novo a chamada. Tem muita coisa aqui, tá bom? E é isso. O que mais é possível? Tá bom? No grupo, eu sempre coloco sobre as minhas criações. Coloco muita coisa que eu crio gratuito, eu coloco lá também. Falo das minhas classes, então, se vocês querem se conectar comigo, o grupo é um bom lugar para isso. E faço mensalmente essas chamadas aqui, tá bom? E vocês, eu amo fazer essas chamadas, vocês são muito bem-vindos. Um beijo grande, gente.
Grupo do WhatsApp, isso mesmo, a Manvete. É o eu protagonista da minha vida. Achei que você estava lá. Entra lá, tá bom? Se não tiver, o link tá na minha bio do Instagram, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.